22. Haldane avançou um passo após o outro, espreitando devagar ao chegar na esquina. Deveria estar suando. De fato, continuava secando a testa, ainda que o movimento não fizesse nada além de espalhar o negro lodo elantrino por seu rosto. Seus joelhos tremeram levemente quando se encolheu contra a decrépita cerca de madeira, perscrutando ansiosamente o cruzamento, atento ao perigo. Sully, atrás de você! Haldane se virou surpreso com o aviso de Galadon, escorregou nos paralelepípedos cheios de lodo e caiu no chão. A queda o salvou. Enquanto tentava se levantar, Haldane sentiu algo cortando o ar sobre ele. O louco que o atacava uivou de frustração quando errou e acertou a cerca, espalhando pedaços de madeira podre no ar. Haldane tropeçou tentando ficar em pé. O louco era mais rápido. Careca e quase nu, o homem uivou enquanto abria caminho pelo resto da cerca, rosnando e destroçando a madeira como um cão raivoso. A tábua de Galadon acertou o homem bem no rosto. Então, enquanto o oponente estava aturdido, o Dula agarrou um paralelepípedo e esmagou contra o lado da cabeça do homem. O louco caiu e não se levantou. Galadon se endireitou. Estão ficando mais fortes de algum modo, Sully, disse, largando o paralelepípedo no chão. Parecem quase ali, o ajudador. Colo? Haldane assentiu, acalmando os nervos. Não capturam um recém-chegado há semanas. Estão ficando desesperados, afundando mais e mais na brutalidade. Ouvi falar de guerreiros que ficam tão enraivecidos durante o combate que ignoram até mesmo ferimentos mortais. Haldane fez uma pausa enquanto Galadon cutucava o corpo do atacante com uma vareta para ter certeza de que não estava fingindo. Talvez tenham descoberto o segredo definitivo para acalmar a dor, Haldane disse em voz baixa. Tudo o que tem que fazer é renunciar à sua humanidade, Galadon disse, balançando a cabeça enquanto continuava a caminhar pelo que for o mercado de Elantris. Passaram por pilhas de metal enferrujado e cerâmicas quebradas entalhadas com aunço. Antigamente esses pedaços produziam efeitos maravilhosos. Sua poderosa magia tinha valor incalculável. Agora eram pouco mais do que obstáculos que Haldane tinha que evitar para que não se estilhaçassem sob seus pés. Devíamos ter trazido Saolin, Galadon disse em voz baixa. Haldane negou com a cabeça. Saolin é um soldado incrível, um bom homem, mas não é discreto. Até eu posso ouvi-lo se aproximar. Além disso, ele teria insistido em trazer um grupo de guardas. Se recusa a acreditar que posso proteger a mim mesmo. Galadon olhou para o louco caído e depois para Haldane com um sorriso sardônico. Como queira, Sully. Haldane sorriu de leve. Tudo bem, admitiu. Ele poderia ter sido útil. Mesmo assim, seus homens insistiriam em me paparicar. Honestamente, achava ter deixado esse tipo de coisa para trás, no palácio de meu pai. Os homens protegem as coisas que julgam importantes, Galadon disse, dando de ombros. Se é contra isso, não devia ter se tornado tão insubstituível. Colo? De acordo, Haldane disse com um suspiro. Vamos. Ficaram em silêncio enquanto continuavam sua incursão. Galadon protestara por horas quando Haldane explicou seu plano de se infiltrar e confrontar Shaor. O Dula chamara a ideia de imprudente, sem sentido, perigosa e simplesmente estúpida. Mesmo assim, não estivera disposto a permitir que Haldane fosse sozinho. Haldane sabia que o plano era provavelmente imprudente, sem sentido, e todas as outras coisas que Galadon dissera. Os homens de Shaor os fariam em pedaços sem pensar duas vezes, provavelmente sem pensar nenhuma vez, considerando seu estado mental. Contudo, durante as últimas semanas, eles haviam tentado capturar o jardim mais 3 vezes. Os guardas de Saulin estavam colecionando mais e mais ferimentos, enquanto os homens de Shaor pareciam ficar mais ferozes e selvagens.
Halden balançou a cabeça. Ainda que sua tropa estivesse crescendo, a maioria de seus seguidores era fisicamente fraca. Os homens de Shaor, no entanto, eram assustadoramente fortes, e cada um deles era um guerreiro. Sua ira lhes dava força, e os seguidores de Halden não poderiam resistir por muito mais tempo. Halden tinha que encontrar Shaor. Se pudesse falar com um homem, tinha certeza de que conseguiria chegar a um acordo. Dizia-se que Shaor nunca participava das incursões. Todos se referiam ao grupo como Homens de Shaor, mas ninguém se lembrava de ter visto o próprio Shaor. Era bem possível que fosse apenas outro maníaco, indistinguível do resto. Também era possível que tivesse se unido aos Roed há tempos e que o grupo continuasse sem liderança. Mesmo assim, algo lhe dizia que Shaor estava vivo. Ou, talvez, Halden simplesmente quisesse acreditar nisso. Precisava de um adversário que pudesse encarar. Os loucos eram muito dispersos para serem eficientemente derrotados e superavam em muito o total de soldados de Halden. A menos que Shaor existisse, a menos que Shaor pudesse ser influenciado e ao menos que Shaor controlasse seus homens, o grupo de Halden teria sérios problemas. Estamos perto agora, Galadon sussurrou quando se aproximaram de uma última rua. Havia movimento de um lado e esperaram apreensivos até que pareceu passar. O banco, Galadon disse, acenando com a cabeça para uma grande estrutura do outro lado da rua. Era grande e quadrada, suas paredes mais escuras do que o lodo normal. Os elantrinos mantinham o lugar para que os mercadores locais guardassem suas riquezas. Um banco dentro de Elantris era visto como mais seguro do que um em Kai. Halden assentiu. Alguns mercadores, como seu pai, não confiavam nos elantrinos. A insistência deles em estocar suas fortunas fora da cidade se provara sábio com o tempo. Acha que Shaor está ali? Perguntou. Galadon deu de ombros. Se eu fosse escolher uma base, seria aqui. Grande, defensível, imponente, perfeita para um senhor da guerra. Halden assentiu. Vamos então. O banco estava definitivamente ocupado. O lodo ao redor da porta da frente estava espalhado pela passagem frequente de pés e podiam ouvir vozes vindas da parte posterior da estrutura. Galadon olhou para Halden, inquisitivo, e Halden assentiu. Entraram. O interior estava tão sujo quanto o exterior, fétido e rançoso até mesmo para cair de Elantris. A porta abobadada, um grande círculo marcado com grande Aon Edo, estava aberta e vozes vinham de dentro. Halden inspirou profundamente, pronto para confrontar o último dos líderes das gangues. Tragam-me comida, gemeu uma voz aguda. Halden se deteve. Esticou o pescoço para o lado, espiando pela abóbada, e logo retrocedeu, surpreso. No fundo da câmara, sentada em cima do que pareciam barras de ouro, estava uma jovem garota com um vestido rosa antigo e limpo. Tinha longos cabelos loiros aônicos, mas sua pele era negra e cinza como a de qualquer outro elantrino. 8 homens cobertos de farrapos se ajoelhavam diante dela, os braços estendidos em um gesto de adoração. Tragam-me comida, a garota repetiu com voz imperiosa. Bem, que me decapitem, que nos vejamos novamente em Doloquém. Galadon praguejou atrás de Halden. O que é isso? Shaor, Halden disse, assombrado. Então os seus olhos se focaram novamente, e ele percebeu que a garota o encarava. Matem-nos! Shaor gritou. Ridos, Dome! Halden exclamou, dando meia volta e correndo pela porta. Se você já não estivesse morto, Sully, eu o mataria, Galadon disse. Halden assentiu, apoiando-se esgotado contra uma parede.
Estava ficando cada vez mais fraco. Galadon avisara que isso aconteceria. Os músculos de um elantrino se atrofiavam mais ao final do primeiro mês. Exercícios não podiam impedir. Ainda que a mente funcionasse e a carne não se deteriorasse, o corpo estava convencido de que estava morto. Os velhos truques eram os que mais davam certo. Depois de um tempo, despitaram os homens de Shaor, escalando uma parede caída e se escondendo em um telhado. Os loucos podiam agir como cães de caça, mas certamente não tinham adquirido o faro de um cachorro. Passaram pelo esconderijo de Halden e Galadon meia dúzia de vezes e nunca pensaram em olhar para cima. Os homens eram impetuosos, mas não eram muito inteligentes. Shaor é uma garotinha, Halden disse ainda chocado. Galadon deu de ombros. Tampouco entendo, Sully. Ah, eu entendo. Só não consigo acreditar nisso. Não os viu se ajoelhando diante dela? Aquela garota, Shaor, é o deus deles. Um ídolo vivo. Retrocederam até um modo de vida mais primitivo e adotaram uma religião primitiva também. Tome cuidado, Sully. Ela não avisou. Muitas pessoas chamam Jesker de religião primitiva. Tudo bem, Halden disse, gesticulando para que se movesse novamente. Talvez eu devesse dizer simplista. Encontraram algo extraordinário, uma criança de longos cabelos loiros, e decidiram que era digna de adoração. Colocaram-na em um altar e ela lhes faz exigências. A garota quer comida e eles conseguem para ela. Então, supostamente, ela os abençoa. E aquele cabelo? É uma peruca, Alden disse. Eu a reconheci. Era a filha de um dos duques mais ricos de Arelon. Nunca teve cabelo, então seu pai mandou fazer uma peruca para ela. Acho que os sacerdotes não pensaram em tirar antes de jogá-la aqui dentro. Quando foi tomada pela Shaod? Há mais de 2 anos, Halden contou. Seu pai, o Duque Teori, tentou manter o assunto em segredo. Sempre afirmou que ela morreu de Dionia, mas havia muitos rumores. Aparentemente, todos verdadeiros. Aparentemente, Halden disse, confirmando com a cabeça. Só encontrei algumas vezes. Não consigo nem me lembrar de seu nome. Era baseado no A1 Soine ou algo assim. Só me lembro de que era uma criança mais malcriada e insuportável que já conheci. Provavelmente seja uma deusa perfeita, então, Galadon disse com uma garita sarcástica. Bem, você estava certo sobre uma coisa, Halden comentou. Conversar com o Shaor não vai funcionar. Ela era irracional do lado de fora. Provavelmente está 10 vezes pior agora. Tudo que sabe é que tem muita fome e que esses homens lhes trazem comida. Boa tarde, meu senhor, disse um sentinela quando dobraram uma esquina e se aproximaram da área segura de Elantris, ou Nova Elantris, como as pessoas começavam a chamá-la. O sentinela, um jovem corpulento chamado Dion, ficou em posição de sentido quando Halden se aproximou, segurando a lança improvisada com firmeza. O capitão Saulin estava muito preocupado com seu desaparecimento. Halden assentiu. Me desculparei com ele, John. Halden e Galadon tiraram sapatos e os colocaram junto à parede, perto de vários outros pares sujos. Então calçaram os limpos que haviam deixado ali antes. Também havia um balde de água que usaram para lavar o máximo de lodo que conseguiram. A roupa deles continuava suja, mas não havia o que fazer. Tecidos eram muito escassos, apesar das várias buscas que Alden organizara. Era surpreendente o tanto de coisas que havia encontrado. Era verdade que a maioria estava enferrujada ou podre, mas Elantris era enorme. Com um pouco de organização e alguma motivação, haviam descoberto um grande número de itens úteis, desde ponta de lanças até móveis que podiam sustentar peso. Com a ajuda de Saulin, Halden escolhera uma zona parcialmente defensável da cidade para ser Nova Elantris. Apenas 11 ruas desembocavam nessa área, e havia até mesmo uma pequena muralha, cujo propósito original era um mistério.
que cobria quase a metade do perímetro. Haldane colocara sentinelas na entrada de cada rua para vigiar a aproximação de saqueadores. O sistema impedia que fossem pegos de surpresa. Felizmente, os homens de Shaor tendiam a atacar em pequenos grupos. Enquanto os guardas de Haldane fossem avisados a tempo, podiam se reunir e derrotar qualquer grupo. Mas, se algum dia Shaor organizasse um ataque maior em várias frentes, o resultado seria desastroso. O grupo de mulheres, crianças e debilitados de Haldane não pôde enfrentar aquelas criaturas ferozes. Shaolin começara a ensinar técnicas simples de combate para os que fossem capazes de aprender, mas podia usar apenas os métodos de treinamento mais elementares e seguros, ou as feridas produzidas enquanto aprendiam seriam mais perigosas do que os ataques de Shaor. As pessoas, no entanto, não esperavam que a luta chegasse tão longe. Haldane sabia o que diziam a respeito dele. Tinham certeza de que Lord Espírito encontraria algum meio de trazer Shaor para o lado deles, assim como fizera com Anden e Karata. Haldane começou a se sentir mal enquanto seguia para a capela. As dores acumuladas de várias dezenas de hematomas e cortes de repente o atingiram com pressão sufocante. Era como se seu corpo estivesse rodeado de fogo ardente, sua carne, ossos e alma consumidos pelo calor. Falhei com eles, disse em voz baixa. Galadon negou com a cabeça. Nem sempre conseguimos o que queremos na primeira tentativa, Colo. Você encontrará um jeito. Eu nunca imaginaria que chegaria tão longe. Fui sortudo. Um louco sortudo, Haldane pensou, enquanto a dor o golpeava. Sully? Galadon perguntou, olhando Haldane com súbita preocupação. Está tudo bem? Preciso ser forte. Eles precisam que eu seja forte. Com um gemido interno de desafio, Haldane atravessou a névoa de agonia e conseguiu dar um sorriso fraco. Estou bem. Nunca vi você desse jeito, Sully. Haldane balançou a cabeça, apoiando-se contra a pedra de um edifício próximo. Ficarei bem. Só estava me perguntando o que vamos fazer com Shaor. Não podemos argumentar com ela e não podemos derrotar seus homens pela força. Você pensará em algo, Galadon assegurou. Seu pessimismo habitual superado por um óbvio desejo de encorajar seu amigo. Ou morreremos todos, Haldane pensou, as mãos tensas, enquanto a agarrava à esquina da parede. Desta vez, de verdade. Com um suspiro, Haldane se afastou da parede, a pedra se soltou sob seus dedos. Ele se virou e olhou surpreso. Kahar limpara a parede recentemente, e seu mármore branco brilhava ao sol, exceto onde os dedos de Haldane a desgastara. Mais forte do que pensava? Galadon perguntou, dando uma risadinha. Haldane ergueu as sobrancelhas, passando a mão na pedra quebrada. Ela se soltou. Esta pedra está tão mole quanto pedra pomes. Elantris, Galadon disse. As coisas apodrecem rapidamente aqui. Sim, mas mármore? Tudo. As pessoas também. Haldane bateu no pedaço de pedra quebrado com a outra rocha. Pequenos cascalhos caíram em cascata até o chão com impacto. Está tudo conectado de alguma maneira, Galadon. A dor está ligado a Elantris, assim como está ligado a Arelon. Mas por que o Dor faria isso, Sully? Galadon perguntou, balançando a cabeça. Por que destruir a cidade? Talvez não seja o Dor, Haldane falou. Talvez seja a súbita ausência do Dor. A mágica. O Dor era parte dessa cidade. Cada pedra resplandecia com luz própria. Quando esse poder foi retirado, a cidade ficou oca, como uma concha descartada de um pequeno crustáceo que ficou grande demais para sua pele. As pedras estão vazias. Como uma pedra pode ficar vazia? Galadon perguntou, cético.
Haldane arrancou outro pedaço de mármore, esmagando entre os dedos. Assim, meu amigo. A rocha passou tanto tempo infundida pela dor que ficou irreparavelmente enfraquecida pelo reode. Esta cidade é, na verdade, um cadáver. Seu espírito fugiu. A discussão foi interrompida pela aproximação de um exausto Maresh. Meu senhor espírito, disse com urgência. O que foi? Haldane perguntou apreensivo. Outro ataque? Maresh ligou com a cabeça, os olhos confusos. Não. Algo diferente, meu senhor. Não sabemos o que fazer. Estamos sendo invadidos. Por quem? Maresh deu meio sorriso e encolheu os ombros. Achamos que é uma princesa. Haldane estava agachado no telhado, com Galadon ao seu lado. O edifício fora transformado em uma área de observação para vigiar os portões e os recém-chegados. Daquele lugar, podia ver o que estava acontecendo no pátio. Uma multidão se reunia no topo das muralhas da cidade de Elantris. Os portões estavam abertos. Esse fato já era surpreendente o bastante. Em geral, depois que os recém-chegados eram jogados para dentro, os portões eram fechados imediatamente, como se os guardas tivessem medo de deixá-los abertos, nem que fosse por um momento. No entanto, diante dos portões escancarados havia algo que causava ainda mais perplexidade. Uma grande carroça puxada por cavalos no meio do pátio, com um grupo de homens bem vestidos amontoados ao redor. Apenas uma pessoa parecia não ter medo do que havia diante de si. Uma mulher alta com longos cabelos loiros. Usava um vestido marrom liso, com um lenço negro amarrado ao redor do braço direito, e estava parada com o braço erguido no pescoço de um dos cavalos, tranquilizando o nervoso animal. Seu rosto afilado tinha um par de olhos inteligentes, e ela observava o pátio sujo coberto de lodo com uma expressão calculadora. Haldane soltou a respiração. Eu só a havia visto através do Seon, murmurou. Não tinha percebido que era tão bonita. Você a reconhece, Sully? Galadon perguntou, surpreso. Eu acho que sou casado com ela. Só pode ser Sarene, a filha do rei Eventeu de Teod. O que ela está fazendo aqui? Galadon perguntou. Mais importante ainda, Haldane disse. O que está fazendo aqui com uma dúzia dos nobres mais influentes de Arelon? O homem mais velho ao fundo é o Duque Royal. Alguns dizem que é o segundo mais poderoso do reino. Galadon assentiu. E suponho que o jovem gindonês seja Shuden, o barão da colônia Kaá? Haldane sorriu. Pensei que fosse um simples fazendeiro. A rota das caravanas de Shuden passa diretamente pelo centro de Duladel, Sully. Não há um Dula vivo que não sabe seu nome. Ah, Haldane disse. Os condes Aran e Reondelta estão ali também. O que, em nome de Domi, esta mulher está planejando? Como se respondesse a pergunta de Haldane, a princesa Sarene terminou de contemplar Elantris. Virou-se e caminhou até a parte de trás da carroça, abrindo caminho entre os apreensivos nobres com um aceno de mão intolerante. Então tirou a lona que cobria a carroça e revelou seu conteúdo. A carroça estava cheia de comida. Ridos, Dome, Haldane praguejou. Galadon, estamos com problemas. Galadon olhou para ele com o senho franzido. Havia fome em seus olhos. Por Doloquém. Que bobagem está falando, Sully? Aquilo é comida, e minha intuição me diz que ela vai nos dar. O que pode ter de errado nisso? Ela deve estar fazendo sua prova de viuvez, Haldane falou. Apenas uma estrangeira pensaria em entrar em Elantris. Sully, Galadon disse, insistente. Me diga o que está pensando. É um mau momento, Galadon, Haldane explicou. Nosso povo está só começando a ter uma sensação de independência. Começam a se concentrar no futuro e esquecer a dor. Se alguém lhes der comida agora, vão se esquecer de todo o resto. Por algum tempo estarão alimentados,
Mas a prova da viuvez dura apenas algumas semanas. Depois disso, voltarão a dor, a fome e a autopiedade. Minha princesa poderia destruir tudo o que estamos trabalhando. Você tem razão, Galadon percebeu. Quase tinha me esquecido de quão faminto estou até ver aquela comida. Alden gemeu. O que foi? O que vai acontecer quando Shaor souber disso? Os homens dela atacarão essa carroça como uma tira de lobos. É impossível saber o dano que causaria se um deles matasse um conde ou um barão. Meu pai só tolera Elantris porque não tem que pensar nela. Se um Elantrino matar um de seus nobres, no entanto, ele bem que poderia decidir exterminar todos nós. As pessoas começavam a aparecer nas ruelas que circundavam o pátio. Nenhum parecia ser homem de Shaor. Eram as formas cansadas e miseráveis daqueles elantrinos que ainda viviam por conta própria, vagando pela cidade como sombras. Mais e mais deles haviam se juntado a Halden, mas agora, com comida grátis disponível, ele nunca conseguiria o restante. Continuariam sem pensamento ou propósito, perdidos em sua dor e danação. Ah, minha bela princesa, Halden sussurrou. Provavelmente suas intenções são boas, mas dar comida para essa gente é a pior coisa que poderia fazer. Marash esperava no pé da escada. Vocês a viram? Perguntou, ansioso. Vimos, Alden confirmou. O que ela quer? Antes que Alden pudesse responder, uma voz firme e feminina chamou do pátio. Quero falar com os tiranos desta cidade. Aqueles que se chamam Aandem, Karata e Shaor. Apresentem-se diante de mim. Onde? Alden perguntou, surpreso. Incrivelmente bem informada, não é? Maresh notou. Um pouco ultrapassada, no entanto, Galadon acrescentou. Halden apertou os dentes, pensando rapidamente. Maresh, envie um mensageiro para Karata. Diga para ela nos encontrar na universidade. Sim, meu senhor, o homem disse, acenando para um mensageiro. Ah, Halden disse. E que Saulin traga metade de seus soldados e nos encontre aqui. Ele precisa ficar de olho nos homens de Shaor. Posso eu mesmo chamá-lo, se meu senhor quiser. Maresh se ofereceu, sempre atento a qualquer oportunidade de impressionar. Não, Halden falou. Você vai fingir que é a Anden.